Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre emagrecimento. Então vem comigo, sobre 10 passos importantes que na minha visão especialista acho importante para quem busca um emagrecimento saudável. O primeiro ponto importante é o que leva uma pessoa a engordar. Logicamente, o excesso de peso é uma condição multifatorial, no que existe sim uma tendência genética de excesso de peso associado a inúmeros fatores que fazem a pessoa engordar, como falta de exercício, alimentação inadequada, distúrbio dos hormônios, fatores psicológicos, de flora intestinal e até mesmo de medicamentos. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é a respeito sobre déficit calórico. Não há dúvida que o mais importante para emagrecer é a alimentação. Não importa qual dieta que você faça, o mais importante é você fazer um déficit de energia. Ou seja, se você gasta 2.000 calorias, não adianta você consumir 2.000 calorias. Você não vai sair do lugar. Você sempre tem que fazer um déficit energético. Independente da dieta, se a dieta ela for baixa em carboidrato, baixa em gordura, paleolítica, mediterrânea. Porém, os estudos já mostraram que numa mesma dieta, com a mesma caloria, uma dieta mais baixa em carboidrato é que melhor responde, como esse estudo mostrou, principalmente nos primeiros 6 meses de tratamento. Depois, a tendência a longo prazo é diminuir essa diferença entre as dietas convencionais, mas o importante, com certeza, é o déficit de energia. Lembrando que, quanto maior o déficit calórico, maior é a perda de peso. Porém, também, quanto maior o déficit calórico, maior é a chance, a possibilidade de você também perder massa muscular, o que também acaba tendo uma influência no seu metabolismo. Então, falando em déficit calórico, um dos grandes vilões, com certeza, são as bebidas alcoólicas, o que acaba impedindo que você tenha esse déficit de maneira significativa. Então, tomar cuidado com bebidas alcoólicas. Por exemplo, uma cerveja tem quase 150 calorias. Se você toma 3 cervejas, você tomou 500 calorias somente em cerveja. Isso acaba dificultando muito o seu emagrecimento. Segundo ponto importante é a prática regular de atividade física. Não há dúvidas que o exercício é importante para a saúde e para o emagrecimento. Porém, as pesquisas mostram que para você emagrecer usando o exercício como fonte de emagrecimento, são aquelas pessoas que praticam 1 hora pelo menos 6 vezes na semana. Agora, se você tem pouco tempo de realizar atividade física, vocês têm que aprender a treinar de maneira intensa. Os estudos mostram que um treino HIIT, que é o High Intense Interval Training, você consegue a mesma efetividade de emagrecimento que o treino moderado com 40% de tempo menor, que é uma saída para aquelas pessoas que não têm muito tempo para fazer atividade física e assim também obtendo bons resultados. Outra estratégia interessante para otimizar o exercício como forma de emagrecimento é praticar o exercício em jejum. Estudos já demonstraram que uma atividade física aeróbica em jejum pode propiciar a perda de peso, inclusive fazendo mais oxidação de gorduras. Então poderia ser uma estratégia também válida para o emagrecimento. Lembrando que a maioria desses estudos foram feitos em pessoas jovens e saudáveis, não sendo indicado fazer exercício em jejum nas pessoas mais idosas ou que têm comorbidades ou tomem algum medicamento que impossibilitem isso. E é muito importante, tanto na atividade física como na alimentação, estímulos diferentes. Lembrando que nosso corpo se adapta muito fácil a qualquer tipo de atividade física, a uma alimentação. Então estímulos diferentes sempre vão gerar mais resultados. Terceiro ponto, vamos falar sobre equilíbrio hormonal. Não há dúvidas que os hormônios são fundamentais para o emagrecimento. A grande maioria das pessoas que estão acima do peso estão com uma coisa que a gente chama de resistência insulínica. Insulina é o hormônio que é liberado com a alimentação, principalmente carboidrato, que bota a glicose para dentro da célula. O problema é que uma vez que a pessoa engorda, principalmente na região abdominal, essa insulina começa a não trabalhar direito. E aí cada vez que ela come, ela tem que liberar mais insulina para botar a glicose para dentro da célula. E nós temos 2 vias metabólicas de ação da insulina. Uma da KTP3 quinase, que bota a glicose dentro da célula. Essa via fica resistente, e a via da MAP, que é uma via anabólica, que nunca fica resistente. Então, a resistência insulínica cada vez gera uma hiperativação da via anabólica, gerando mais acúmulos de células de gordura. E para o emagrecimento é importantíssimo tratar a resistência insulínica, seja diminuindo o estímulo alimentar da insulina, como por exemplo a redução do carboidrato, fazendo atividade física. Também o jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante, e até mesmo medicamentos quando bem indicado. Outros hormônios fundamentais para emagrecer são os esteroides sexuais. Eu já mostrei para vocês aqui que a menopausa faz acumular
mais células de gordura, principalmente na região abdominal. E infelizmente, como mostra esse estudo, quando a mulher entra na menopausa, ela pode diminuir até 30% o gasto energético e 32% a oxidação de gordura. E a reposição hormonal feminina pode ajudar a minimizar esse processo de diminuição de gasto energético e de acúmulo de gordura também. E nos homens, a mesma coisa, a deficiência de testosterona gera mais resistência insulínica, gera mais síndrome metabólica, e a própria resistência insulínica pode gerar deficiência de testosterona, gerando uma via de mão dupla de um ciclo vicioso da pior. E você fazer uma reposição também pode ajudar no processo de emagrecimento. Outro hormônio fundamental para o emagrecimento são os hormônios tiroidianos. Estima-se que 30% de todo o seu metabolismo, todo o seu gasto energético seja dependente do hormônio tiroidiano. E pequenas alterações podem já ter uma influência no peso e no metabolismo. Então é fundamental que esse hormônio também esteja equilibrado. Quarto ponto importante é saúde intestinal. Já há alguns anos, estudos demonstram que a flora intestinal, a saúde intestinal está envolvida com o aumento de peso. O que acontece quando você tem um intestino que não está saudável? Você tem um aumento da permeabilidade intestinal e absorção de coisas indesejáveis, como por exemplo LPS. E isso vai gerar uma inflamação, resistência insulínica e maior acúmulo de célula de gordura. E também uma desregulação do apetite e da saciedade. Então cuidar da saúde intestinal é fundamental para o emagrecimento. E a coisa mais importante para você cuidar do seu intestino é ter uma alimentação mais natural possível, consumindo muito vegetais, legumes e verduras. Pelo menos 6 a 9 porções por dia de vegetais, legumes, verduras e frutas. Aliás, esta é a regra número 1 de uma alimentação saudável. Logicamente que existem suplementos que também podem te ajudar a ter um intestino mais saudável, que vai desde enzimas digestivas, probióticos, aminoácidos como a glutamina, mas nada disso vai adiantar se você não tiver uma alimentação saudável. Quinto ponto é sono de qualidade. Não há dúvidas que você ter um sono de qualidade ajuda tanto na sua saúde como também no emagrecimento. Estudos mostram que você ter menos de 6 horas de sono por dia faz você piorar a sensibilidade à insulina, aumentando a secreção de grelina, que é um hormônio que aumenta o apetite, diminuindo a sensibilidade à leptina, que é o hormônio que inibe o apetite, além de diminuir a capacidade de atividade física, fazendo uma diminuição do seu metabolismo e aumento do peso e aumento do risco de diabetes e doenças metabólicas. Eu recomendo que vocês tenham pelo menos 7 horas de sono por dia, de uma maneira sincronizada, ou seja, o sono tem que ser durante a noite e não durante o dia. Até a próxima.